Meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, um abraço de quarentena elevada à nona potência, né? Ou 12ª potência. Não estou aqui com uma calculadora para fazer essa conta. Mas o fato é que a preocupação é permanente, né? Este isolamento, essa dificuldade para nos reunirmos e conversarmos e abraçarmos e sentir o cheiro das pessoas que a gente ama, né? É que são coisas boas, né? A gente anda cheio de preocupação com isso, não é verdade? É verdade. Temos preocupação até de numa padaria, numa farmácia. A televisão, né, não para de meter medo na gente, né? Verdade. E nós, infelizmente, né, somos pessoas suscetíveis a toda sorte de manipulação mental, né? É rádio, é televisão, é placa de rua, no celular, toda sorte de manipulação mental vem sobre a vida da gente, né? E veja, nós aqui, de uma maneira muito particular, membros da congregação cristã no Brasil, outros foram membros, não são mais, mas sabe, lá dentro tem aquela semente que foi plantada ali ao longo de décadas. Muitos cresceram nos corredores da congregação, entendeu? E outros, verdade, receberam bênçãos maravilhosas dentro da gaiola cinzenta. Presta atenção. Você que recebeu um milagre, uma maravilha na sua vida, dentro da congregação, na boca do homem, na boca do ancião, entenda, você não tem nenhum débito com eles. Você não tem nenhuma dívida com o sistema. Se você recebeu, é porque você colocou a sua confiança no eterno, né? E você escolheu esse camarada para que ele manifestasse a você tomasse consciência por intermédio dele, a sua libertação. Mas isso não tem nada a ver com ele. Ele está longe do Senhor. E não é de hoje, não. São décadas. Começou lá em 1948, quando eles começaram a emporcalhar o nome e o testemunho do Senhor Jesus com a criação do pecado de morte. Entendeu? Depois, veja, o que eles fizeram. Sabe o que é esse livro aqui? Tá vendo aqui, A Bíblia do Pescador. É uma versão bíblica. Eu tenho várias delas. Eles começaram a dizer que esse livro aqui era letra morta. Teve um tempo que a gente tinha medo de ler a Bíblia. Havia o conceito, a superstição, de que a leitura da Bíblia nos levava à loucura. Entende? Todo mundo tinha medo até de ler a Bíblia. Que a verdade das Escrituras é o conteúdo dela que pode nos libertar do falso profeta, do homem mentiroso, porque a Bíblia é a verdade, é a revelação da palavra. Entendeu? Então, o que eles fizeram? Manipular a mente das pessoas para raciocinarem contra verdades fundamentais das Escrituras Sagradas. Né? Criar, então, um pecado de morte, na perversão, a falsificação do verso bíblico de 1 João 5,16. Está escrito, há pecado para a morte pelos tais eu digo que não ore.
O falso profeta sacou a preposição para, colocou no lugar a preposição de, e genialmente criou o pecado de morte. E começaram, e disse, né, lá no Vaticano II, no Brás, né, que quem adulterou, fornicou, caiu da graça, perdeu a alma e o seu fim é o inferno. Entendeu? Formaram depois quadrilha. Lá no Vaticano II, na maior gaiola cinzenta do nosso país, foi criada então uma quadrilha nacional e internacional de matadores de almas e destruidores de famílias. E por aí vai, quando você coloca o pezinho na estrada da perdição, aí não para mais, entendeu? Novas coisas foram criadas. Se você fosse assistir o casamento da sua filha numa igreja evangélica, batista, metodista, pronto. Deixou a virgem escolhida do Senhor para deitar com as prostitutas, adulterou o espiritual e caiu da graça, perdeu a alma. Outra perversão também é o batismo. Só o batismo deles é que é verdadeiro, entendeu? Aí começaram a ir batizando pessoas de qualquer jeito, batizando drogado, viciado, amaziado, gente com duplo relacionamento, triplo relacionamento, gente que vieram de famílias totalmente desestruturadas, moços, moças, homens, mulheres, que vão a igreja é um hospital. Essas pessoas feridas e magoadas, elas estão em busca de uma cura interior. Entende? Estão desesperadas, não estão satisfeitas consigo mesmas. Muitas vivem debaixo de depressões terríveis, com desejo de destruir suas vidas, porque, veja, dentro delas há uma mágoa, uma ferida, uma dor, uma doença entende? Que destrói que rouba-lhe toda a alegria, todo o prazer de viver, entende? São coisas, elas querem uma solução para isso. E vem numa igreja uma esperança, como se for uma luz ao fim do túnel. E elas são convidadas de maneira aliciadora para assistir um culto onde o homem de Deus vai falar na boca do servo e Deus vai abençoar você e tal. Isso não é o Evangelho. O Senhor Jesus mandou pregar o Evangelho. Não, mas eles pregam um pseudo-evangelho. É o Evangelho da Congregação Cristã no Brasil, é esse mesmo. Convido você para assistir à pregação na boca do homem de Deus, que vai falar na boca dele, então, falar na sua necessidade, entendeu? E no caminho já vai passando, vai te aliciando, né? Na congregação nós não cobramos dízimo, entendeu? Ninguém paga dízimo, lá ninguém recebe salário, entendeu? São as bandeiras, né? As bandeiras de guerra da congregação, os bordões, tá? A pessoa vai, depois vai num batismo, aí às vezes tem ameaça, né? Se vocês pode ser a última oportunidade, aí batiza, né? Lá na frente aparece a contradição e matam as almas. Bem, é o seguinte, o motivo desse vídeo, né? O motivo deste vídeo é que nós estamos numa situação assim, então, muitos, né, milhares estão aí numa situação de indefinição, sabe? E preocupação com aquilo que ele deve ter como verdadeiro, um caminho que lhe leve com segurança, a viver uma vida cristã mais segura, né? Mais confortável, assim, em termos de pensamento e de estado de espírito, né? E penso em mudar de igreja,
para onde eu vou, por que devo fazer isso, por quê, sabe? Então, eu acho que é muito bom a gente ouvir uma pessoa, a voz da razão, sabe? Ouvir a voz da razão, ouvir uma palavra equilibrada, uma palavra de uma pessoa que está fora, sabe? Está fora do ambiente, do nosso ambiente, tá? Entendeu? E que pode trazer reflexões para nós que vai nos ajudar vai ajudar a muitos a sair do seu poço de confusão, sabe? Sair fora do poço da confusão, compreender, enxergar melhor as coisas, ter maior tranquilidade no que se refere à sua relação com Deus. Entende? Então eu acho importante que vocês vejam um vídeo que eu vou lhes apresentar agora, sabe? Esse vídeo é de um canal chamado Enciclopédia Cristã. Tá entendendo? É Enciclopédia Cristã. Eu já apresentei no dia de ontem um vídeo, né, que falava sobre abuso espiritual e religioso. E muitas pessoas viram este vídeo, deixaram lá o seu like, muitos se inscreveram nesse canal, porque se sentiram abençoadas por aquilo que ouviram, sabe? Eles põem estas coisas de uma maneira muito didática, de fácil compreensão, e que vai nos ajudar, entende? Eu acho muito importante. Eu até vou apresentar o vídeo dele. Peço a vocês que vocês se inscrevam no canal Enciclopédia Cristã, deixe lá o seu like, né? Compartilhe esses vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, entende? Nas comunidades lá do Facebook, compartilhe, esteja seguro disso. Você vai ajudar muita gente, tá? Se você não tem dificuldade de fazer um vídeo, às vezes você não faz o vídeo, não manifesta a sua opinião, porque você é que nem eu sou um hortelino troca-letra. Eu, às vezes, nos meus vídeos, eu me atrapalho um bocado com as palavras, entende? Então, aí você não faz o vídeo. Bom, tudo bem, não quer falar em público, não quer fazer vídeo, manifestar sua opinião, contar sua experiência. Compartilha, entende? Ajude outras pessoas. Viu? Então, veja, o vídeo que eu vou apresentar agora, ele tem o título seguinte, veja só como ele é objetivo no seu propósito. Trocar de igreja. Trocar de igreja. Muitos daqueles que veem os vídeos que eu apresento, eles estão com essa preocupação, né? Muitos dos que veem os vídeos dos demais reformistas também preocupados, né? Então, ele vai apresentar nesse vídeo 8 razões, 8 razões que justificam a mudança de igreja, tá certo? É importante, eu recomendo, assista até o fim, tá? E olha, não se esqueça, se inscreva no canal deste irmão, tá? Deus abençoe. E assista o vídeo com muito carinho. O esperado é que o crente fique, durante toda a sua vida, na comunidade cristã que ele se converteu. Contudo, é inegável que há ocasiões que a melhor opção é mudar de igreja. Nesse vídeo, iremos apresentar 8 motivos que justificam essa mudança. Mas adianto que essa prática não pode ser banalizada. Por esse motivo é importante saber se você está fazendo essa mudança pelos motivos certos. Eu entendo que não é positivo para a caminhada cristã trocar de igreja por questões pequenas ou secundárias.
Esse assunto é tabu na maior parte dos ambientes cristãos. Em poucos lugares há espaço para um diálogo aberto sobre esse tema. Por esse motivo, esse conteúdo foi produzido. Nossa intenção é auxiliar as pessoas que estão enfrentando esse dilema. Nós queremos te ajudar a refletir se essa é realmente a melhor alternativa para você. Eu já gravei um vídeo onde explico qual a melhor forma de mudar de igreja. Vou deixar na descrição e no card acima o link para esse vídeo. Se você se interessou por esse assunto, deixe o seu like e fique conosco nesse vídeo até o final. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim o YouTube te avisará sempre que postarmos novos vídeos. A igreja deve existir pelos propósitos divinos e seus líderes devem buscar refletir a mente de Deus. Devemos ter consciência de que a igreja não é um fim em si mesma, mas um meio pela qual devemos perceber o reino de Deus entre nós. Igreja, genuinamente falando, é aquele lugar onde se reúne um grupo de seguidores de Cristo, com o objetivo de adorar a Deus, receber ensinamentos, evangelizar e ajudar uns aos outros. Não temos na Bíblia nenhuma orientação a respeito dessa questão de mudança de igreja, até porque essa divisão por denominações que temos hoje não existia no período apostólico. É provável que muitos mudem de igreja em razão do pluralismo eclesiástico de nosso tempo. Existe uma variedade enorme de denominações evangélicas que atendem às mais diversas preferências de seus membros. Além disso, infelizmente, somos obrigados a admitir que muitas denominações se tornaram apenas clubes sociais, um local para arrecadar recursos financeiros e alisar os egos dos membros e da liderança. Temos que ter muito cuidado com o evangelho orientado para o mercado, voltado para satisfazer o cliente, que mensalmente devolve dízimos e entrega ofertas. Por essas razões é preciso refletir. O que você espera de uma igreja? A pregação do evangelho que lhe confronte, ajudando-o a crescer como cristão, ou a ministração de mensagens temáticas, que supostamente te ajudam a resolver problemas pontuais? Temos que admitir que muitas pessoas, depois de um certo tempo em uma congregação, sentem a necessidade de mudar de igreja. Alguns, mesmo insatisfeitos, preferem prolongar sua participação na atual igreja, esperando ter a certeza que está tomando a decisão correta. De fato, uma das piores coisas a se fazer, nesse caso, é ser precipitado. Lembre-se de que a precipitação pode te levar a fazer escolhas equivocadas. Contudo, apesar dos riscos, em muitos casos, mudar de igreja pode te levar para um outro nível de intimidade e experiências com Deus, que ainda não foram vividas. Algumas denominações olham de maneira pejorativa para os cristãos que trocam de igreja. Alguns líderes os consideram desleais, problemáticos e até traidores. Vejam, mudar de igreja não é abandonar a fé. E se for positivo para a sua caminhada com Deus, por que não? Precisamos pensar a nossa fé além das quatro paredes de um templo. Eu espero com esse vídeo contribuir para que você tome a melhor decisão. O primeiro e mais importante motivo para deixar uma igreja é o ensino de heresias. Muitas igrejas evangélicas adotam interpretações erradas, visando o favorecimento institucional, mentindo e deturpando a Bíblia, enganando seus membros. A cada dia que passa, surgem novas práticas, anti- e extra-bíblicas. É um verdadeiro vale-tudo para atrair as pessoas e, principalmente, colocar a mão no dinheiro delas. Notem que não estou me referindo a pequenos erros bíblicos em sermões, porque isso todos os bons pregadores estão sujeitos. Eu me refiro a heresias que negam o caminho da graça, que colocam uma denominação religiosa
um líder ou uma prática própria da igreja como requisito para a salvação. É possível que essas heresias sempre foram doutrinas da sua igreja. Entretanto, você não tinha consciência que elas são nocivas para a caminhada cristã. Também é possível que essas heresias não eram ensinadas na igreja, mas por algum motivo foram inseridas ao longo do tempo. Seja qual for o caso, na minha opinião, não há negociação. O melhor a fazer é sair. Não há como permanecer em uma igreja onde é pregado um falso evangelho. Eu só aconselho ficar caso você tenha a intenção de ser um agente de Deus para a transformação da postura dos líderes. Caso contrário, é melhor sair e evitar ficar ouvindo heresias e passando por um desgaste desnecessário. Uma dica infalível para identificar heresias: a igreja prega novas revelações, novas doutrinas ou fala que tem um chamado especial para o fim dos tempos? Não tem exceção, é heresia. Esse tipo de doutrina é tóxica para a alma. Lembre-se que igrejas saudáveis possuem um púlpito saudável. Eu não ficaria com a minha família em uma igreja teologicamente infiel. Esse ponto, na minha visão, é inegociável. Outro problema bastante comum nas igrejas é a liderança abusar espiritualmente dos membros. Se você sente que os pastores estão exercendo um controle abusivo sobre a sua vida, prejudicando a sua saúde mental, realmente fica complicado permanecer nessa igreja. Eu gravei um vídeo onde abordo com profundidade o tema abuso espiritual. Eu deixei aqui o card e o link desse vídeo na descrição. Não foram poucos os casos em que os abusos espirituais foram a causa de grandes males para os cristãos, como divórcio, ansiedade, depressão e até suicídio. A igreja que você frequenta pode ter o costume das mulheres não usarem calça comprida, brincos e não cortarem o cabelo. Esse tema gera muita polêmica, e o objetivo desse vídeo não é abordar em detalhes esse assunto e dizer se tal prática está certa ou errada. Nossa questão nesse vídeo é objetiva. Você congrega em uma igreja que adota a prática de usos e costumes, e você não está mais cumprindo essas normas da igreja. Nesse caso, não andando conforme o padrão desejado pela igreja, provavelmente você dará margem para conflitos, fofocas e atritos com a liderança. Infelizmente, nesse caso, na minha opinião, o melhor para você e também para a igreja que você frequenta é você procurar uma denominação religiosa onde não tenha os usos e costumes que você não está disposto a seguir. Só faço uma observação para não ser mal interpretado nesse vídeo. Eu não estou defendendo que o cristão ou cristã se vista de forma mundana. O cristão deve se vestir de forma decente. Existe um ditado muito sábio sobre esse polêmico assunto. A roupa que eu visto não define a minha espiritualidade, mas a minha espiritualidade define as roupas que eu visto. Todos nós somos pecadores, incluindo os líderes cristãos. O poder frequentemente corrompe, ou pelo menos amplia, a corrupção do pecado que já existe em nós. E isso é ainda mais trágico quando acontece com as pessoas que ocupam os cargos mais altos das igrejas. Vejam bem, qualquer igreja está sujeita a ter um ou mais pastores envolvidos em ilícitos. Todas as denominações religiosas estão sujeitas a passar por esse tipo de problema. Dito isso, temos que fazer a seguinte reflexão: em que ocasiões a prática de crimes ou escândalos pela liderança são justificativa para o membro deixar a igreja? O maior problema, na minha opinião, não é o que aconteceu, mas sim o que foi feito depois que aconteceu. Ora, imagine um cenário hipotético em que o presidente da denominação religiosa é preso e acusado de diversos crimes,
de sonegação fiscal, formação de quadrilha, tráfico de influência, coerção de testemunhas, entre outros. Vejam, nesse suposto caso, diante dessas acusações, até que tudo seja esclarecido na justiça, na minha opinião, o correto é a igreja afastar das funções esse pastor, até que tudo seja esclarecido. Não sou a favor da condenação antecipada ou pré-julgamento, mas acredito que o melhor para todos é o afastamento do pastor até que tudo seja esclarecido. Entretanto, se a denominação religiosa se posicionar usando supostas revelações e passagens bíblicas fora do contexto para defender entre os membros o pastor acusado, começar a fazer um teatro, dizendo que é o diabo que está atacando a igreja, que é perseguição religiosa, e principalmente mantendo o pastor na liderança e punindo os membros que discordam da permanência do pastor, tendo muito mais a intenção de manter o pastor no cargo que preservar a saúde espiritual da igreja, pode ter certeza, há alguma coisa errada. Ora, esses fatos podem dar razão para que o membro mude de igreja. Afinal de contas, como membro ativo da igreja, você poderá estar contribuindo para o crescimento de uma organização criminosa, fantasiada de igreja. Eu não me sentiria confortável em fazer parte de uma igreja que protege supostos criminosos e tem entre suas práticas atividades ilegais e imorais. É claro que precisamos pontuar situações específicas e que generalizações podem ser injustas com alguns indivíduos e igrejas que são inocentes e foram acusados de forma injusta. Mas vejam, é preciso analisar com muito cuidado cada caso. Entretanto, se a igreja afastar os envolvidos até que se esclareça os fatos e punir de forma exemplar, caso sejam comprovadas as acusações, não existe motivo para deixar a comunidade cristã. Pelo contrário, isso mostra a seriedade da igreja. Esse mesmo princípio é válido para os casos em que os pastores se envolvam em escândalos e pecados que comprometam a atuação deles na condução da igreja. Temos muitas pessoas dispostas, que amam a Deus e a sua obra e que desejam ardentemente colaborar de forma mais ativa na realização do trabalho confiado à igreja. Apesar dessa boa vontade, muitas dessas pessoas não têm espaço para fazer o trabalho que elas gostariam em algumas igrejas. Existem muitos cristãos que querem colaborar de diversas formas, como no louvor, pregação, reunião de células, estudos bíblicos, grupos de oração, trabalhos de evangelização, entre outros. Entretanto, a depender das particularidades da igreja, nem sempre isso é possível. Por exemplo, um cristão que pode entender que tem um chamado para o ministério da palavra, mas dentro da denominação ou igreja local pode ser muito difícil, ou em alguns casos praticamente impossível. Entretanto, eu recomendo que você faça 2 perguntas. Você quer exercer o cargo porque sente que tem um chamado? É preciso ser sincero sobre as motivações. Caso sim, você está disposto a se dedicar para fazer o seu melhor para Deus? Se a resposta para as 2 perguntas for sim, e você percebeu que na sua congregação não terá espaço para servir a Deus da maneira que você deseja, talvez isso justifique a sua mudança de igreja. Não que você tenha que ficar procurando uma igreja que te dê os cargos ou as posições eclesiásticas que você deseja. O trabalho para Deus é sério, não deve ser feito de qualquer jeito. E as decisões não devem ser tomadas somente por empolgação. Talvez esse seja um dos pontos mais polêmicos e que não pode ser banalizado. Se for para sair da igreja a cada desentendimento com um membro, é possível que algumas pessoas tenham que trocar de igreja várias vezes ao ano. Além disso, a Bíblia é bem clara. Devemos sempre buscar o caminho da reconciliação. O caminho do perdão deve ser sempre a primeira opção.
Entretanto, não podemos negar que, em alguns casos, foram criadas grandes feridas, que são reabertas por questões muito pequenas. Vejam, nesses casos, que são muito singulares e devem ser analisados de acordo com a complexidade do problema e do perfil das pessoas envolvidas, podem justificar a saída do membro da igreja. Eu presenciei diversas situações que tornaram insustentável a permanência de algumas pessoas na mesma igreja. Nesses casos, que repito, são exceções, a melhor alternativa pode ser deixar a igreja e procurar uma outra comunidade cristã, onde você poderá exercitar sua fé. Você sempre gostou da igreja, mas a igreja mudou. Todas as igrejas passam por algum tipo de mudança ao longo dos anos. Não estou me referindo à teologia central, mas métodos, dados demográficos, estilos de liderança e quadro de membros. Pode ser que as pessoas que você tinha mais afinidade não estejam mais na igreja. Pode ser que a nova direção do louvor esteja dando prioridade para um estilo musical que não te agrada. Pode ser que o estilo de pregação não seja mais o que você prefere. Pode ser que o estilo de liderança do pastor não seja o que você acha o mais adequado. Pode ser que a igreja se tornou majoritariamente mais jovem ou mais idosa, e você se sente deslocado no ambiente. Eu não estou defendendo que você troque de igreja a cada mudança que não gostar. Contudo, não podemos negar que podem ocorrer ao longo dos anos uma série de mudanças na igreja que nos deixem totalmente sem ambiente. Eu não considero espiritualmente saudável para um cristão ir na igreja e ficar inconformado em todos os cultos, com o volume do som, com a roupa do pastor, com a forma de liderança, com a falta de atenção dos membros da igreja, entre outros. Vejam, se o cristão se sente muito incomodado na comunidade cristã, pode ser interessante que ele mude de igreja. Existem pessoas que frequentam uma igreja por vários anos e nunca formaram relacionamentos significativos com os demais membros. Elas não conseguem viver uma genuína experiência cristã em comunidade. Essas pessoas podem até ser frequentes nos cultos, participar dos principais eventos, mas nunca criaram um vínculo mais profundo na igreja. Vejam, é impossível generalizar esses casos. Normalmente existem falhas dos dois lados, na congregação e no membro. Há pessoas que, de fato, têm problemas para viver um relacionamento cristão na igreja. E há igrejas que têm problemas para integrar determinados perfis de pessoas. Alguns são mais fechados, outros são mais abertos. E isso pode não agradar a maioria dos membros. Isso pode resultar, de forma consciente ou não, na exclusão do membro. Não são poucas as pessoas que de fato são excluídas do convívio dos membros fora do templo. Elas não recebem convites para participar de aniversários, para comer uma pizza depois do culto ou participar de um simples churrasco no final de semana. Vejam, saber que todos foram convidados, menos você, dói. Os motivos são os mais diversos e é impossível listá-los aqui. Por exemplo, em uma igreja onde a maior parte dos membros são de classe média e média alta e com nível de escolaridade mais elevado, é possível que pessoas com menor instrução e renda tenham maior dificuldade em se adaptar. O mesmo pode acontecer quando ocorre o contrário. Se olharmos à luz das Escrituras, isso está errado, mas não podemos negar que acontece. A igreja deve ser um local onde as pessoas se sintam conectadas. E são muitos os motivos que podem dificultar que algumas pessoas criem laços com os demais membros. Não é objetivo desse vídeo discutir em profundidade porque algumas pessoas não conseguem se integrar de fato à igreja. Mas é indiscutível que o problema existe. E se você chegar à conclusão que não consegue de fato estabelecer esse vínculo, eu acredito que você deva considerar a possibilidade de mudar de igreja. Pois bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Você considera que esses motivos justificam a mudança de igreja? Eu gostaria de saber a sua opinião.
Vamos fazer dos comentários desse vídeo um espaço para a troca de experiências e informações sobre esse importante tema. Então tá bom, né, queridos? Gostaram? Então não se inscreva no canal dele. Se você que está vindo aqui pela primeira vez, meu nome é Jair Ferreira do Amaral, tem esse canal no YouTube. Peço que você se inscreva também no meu canal. Se você gostou do conteúdo do meu vídeo, compartilhe, tá bom? E até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.